Hoje eu vou responder mais uma tag que tem aí na internet falando sobre 50 fatos sobre mim. Meu aniversário é dia 4 de outubro. Eu sou libriana, portanto. Quando me perguntavam o que eu queria ser quando crescer, eu sempre respondia que eu queria ser escritora, ou desenhista, ou cantora, ou bailarina. Mas bailarina eu desisti logo porque eu descobri que eu tinha pouca coordenação motora, nas pernas especialmente. Eu até desenhava bem, e com um grupo de amigos, na época que eu estava no ensino médio, a gente chegou a fazer uma história em quadrinhos. E nós fomos entrevistados por isso. Mas por sorte, ninguém mais tem informações sobre essa entrevista, ela desapareceu da internet por bem. Mas nessa entrevista eles me apresentaram como a pessoa que fazia os rascunhos. O que foi meio frustrante na época, porque na verdade eu fazia os rascunhos sim, mas o que eu fazia na verdade era o planejamento dos ângulos e das composições de cena, então eu meio que organizava como é que tinham que ser as coisas que os meninos que desenhavam iam desenhar. Coloca aqui o personagem vendo desse lado, vendo assim, com tantas pessoas na cena, dessa forma e tal. Mas aí lá eu apareci como a moça que cuidava dos rascunhos. Eu gosto muito mais de ouvir as pessoas do que falar, especialmente falar sobre mim. Eu estou no 5º fato e eu praticamente já sinto que já esgotei tudo que eu podia falar a respeito de mim e que eu consigo falar a respeito de mim. Até os 15 ou 16 anos eu me mudava com muita frequência. Eu ficava às vezes um ano no mesmo lugar ou às vezes 6 meses num lugar e depois mudava porque meu pai mudava com frequência, tentando conhecer novos lugares. Eu acho que tinha uma coisa meio cigana dentro dele ali, e ficava sempre mudando de cidade. Eu acho que esse é o motivo pelo qual eu tenho muita dificuldade em criar laços com as pessoas, em estabelecer e firmar amizades. Eu demoro muito tempo para conseguir estabelecer esses laços, porque a sensação é de que logo eu vou embora e sei lá, as pessoas nem vão lembrar quando eu for embora. Porque foi até o que aconteceu uma vez. Eu devia ter uns 11 anos, aí eu mudei de cidade e uma amiga tinha me deixado com o telefone para que eu ligasse para ela. Depois de algum tempo eu liguei para ela e ela não lembrava mais quem eu era. E aí, nesse processo também, eu acabo afastando algumas pessoas porque eu acho que não tenho nada muito interessante para adicionar e nem para falar e que de repente eu posso estar tomando o tempo delas e incomodando de alguma forma. Eu leio muito desde pequena, especialmente porque como eu tinha poucos amigos, eu não tinha muito o que fazer. Mas assim, sempre gostei de ler, nunca deixei de gostar de livros porque eles eram um substituto para os meus amigos, né? Isso não fez com que eu gostasse menos de livros. Eu só aprendi depois a gostar de pessoas também. O 9º é fato, mas não é segredo, que a minha escritora favorita é Clarice Lispector. Mas antes de conhecer Clarice Lispector, meu escritor favorito era Fernando Pessoa. Eu comecei a treinar narradores diferentes por conta do Fernando Pessoa. Eu ficava criando espécies de heterônimos para mim, que fossem totalmente diferentes entre si e que de alguma forma se conversassem, se trocassem correspondência, uma coisa meio que simulando a forma como funciona com os heterônimos do Fernando Pessoa. Eu já achei que a escrita precisasse ser pulsional para ser boa, né? Eu já tive essa ilusão de que se eu mexer, eu vou tirar a essência do que está escrito aí. Eu já passei por essa fase, como muita gente passa, é normal. Mas hoje em dia eu acho que mesmo quando ela parece pulsional, ela precisa ser lapidada. Fazer letras foi tanto péssimo quanto excelente para minha escrita. Péssimo porque me travou durante um tempão. Eu não conseguia escrever, eu achava que não ia conseguir. Por quê? Porque quando a gente começa a fazer letras e a gente escreve, a gente quer se espelhar naqueles que são muito bons e você não sabe nem por onde começar. E aí você começa a sentir essa incapacidade, você começa a sentir que te falta muito para você conseguir chegar ali. Só que você não
do entende processo ainda e tal. Quando você tem uns exemplos que são muito distantes, quando você sabe muito sobre o assunto, mas ainda não aprendeu o processo, é batata, você vai sofrer e você vai travar. Mas fazer letras também foi bom porque me ofereceu esse conhecimento de alguma forma que depois que eu digeri, tem sido muito útil para o meu processo de escrita, para o meu processo criativo. Eu também já travei por anos por conta de uma crítica. E depois que eu superei, ela também serviu para me amadurecer, para melhorar a minha forma de produzir, a minha forma de escrever e etc. Eu já aprendi e desaprendi a andar de bicicleta várias vezes. As pessoas falam que é impossível, mas eu sou a prova viva de que você pode desaprender de andar de bicicleta. Eu já tentei andar de patins também, mas foi assim, uma vez. Porque eu caí e caí tão feio, não cheguei a machucar nada de fato, mas eu caí tão feio que eu nunca mais tive coragem de voltar a andar de patins. Eu sou a louca do guarda-roupa, né? O meu guarda-roupa ele é organizado por cor, por tamanho, por tipo, por milhões de categorias. Minha vida pode estar caótica, mas pelo menos o meu guarda-roupa tá arrumadinho. Eu odeio cozinhar coisas cotidianas como arroz e macarrão. Eu gosto de inventar pratos na hora de cozinhar, de ser criativa, de misturar os negócios que tem ali na geladeira e ver o que dá. Mas quando eu quero fazer alguma receita que já existe, eu preciso seguir a receita milimetricamente. Eu prefiro limpar a casa a fazer comida. Eu amo e preciso ter bicho de estimação em volta de mim. É muito estranho estar num lugar, estar numa casa, como eu tô atualmente, sem bicho de estimação. Parece que tá faltando alguma coisa na minha vida. A minha raça de cachorro preferida é o Dachshund, que também é conhecido como Teckel, ou como salsicha, ou como cofapinho, ou como linguicinha, ou enfim, é um cachorro compridinho lá. Se eu pudesse, eu só tinha aquele cachorro na minha vida. Eu descobri que eu gosto de aipo e espinafre. Eu sou o Team Todd, não gosto de Nescau, gosto de Todd. Eu descobri também que eu gosto de leite de amêndoas, e com qualquer coisa, até com café. Eu adoro maquiagem, vocês talvez percebam. Porque eu acho que tem uma coisa muito artística nisso, de você pintar a cara e ficar diferente do que você é. E você conseguir, sei lá, passar alguma coisa além do que a sua cara normalmente limpa passaria, né? Transmitiria. Meu cabelo é naturalmente escuro, assim, liso, fino, ralo, oleoso. E a minha luta é fazer com que ele ganhe volume e formato, né? Então cachos ou ondas ou qualquer coisa. Quando ele tá maior, né? Quando ele tá curto assim, não tem muito o que fazer. Você só arruma ele aqui pra trás da orelha. Eu não consigo ficar muito tempo sem mudar a cor ou sem mudar o corte de cabelo, porque é uma coisa que tem muito disso de se expressar e de ter uma característica meio artística nisso, de cortar o cabelo, mudar maquiagem e vestimenta. Então eu me sinto uma tela, né? Uma tela no sentido de que eu sou uma tela em branco e a minha escolha de roupas, e a minha escolha de maquiagem, a minha escolha de cabelo é a mensagem que eu estou transmitindo de alguma forma. Então nem sempre essa mensagem ela é muito definida, nem sempre eu tenho muita certeza dessa mensagem, do que eu estou transmitindo. Mas eu gosto de brincar com o fato de que eu posso transmitir uma mensagem a partir da minha imagem. Eu fiz letras, eu já falei várias vezes, eu fiz mestrado em estudos literários, mas eu desisti do doutorado. Eu estava no doutorado em estudos literários também, mas eu desisti porque era uma atividade que me consumia demais a mente, enquanto que eu preciso da minha mente para outras coisas, no caso, para escrever. Então é uma coisa que mesmo desde o começo, mesmo desde o mestrado, eu não conseguia conciliar muito bem as duas coisas. Dificilmente eu conseguia ter um rendimento bom na escrita de contos e crônicas e etc., enquanto eu estava no mestrado, porque a escrita que se exige nesse momento é uma escrita mais técnica. Isso era
dilacerante. Deixar o doutorado foi uma opção que eu pensei bastante e que eu não me arrependo. É uma coisa que... não que eu seja uma pessoa mais feliz agora, né? Eu continuo sendo uma pessoa triste, porque a vida é assim. Mas eu sinto que eu tenho mais tempo e eu tenho mais espaço para dedicar para o que me importa mais, que é a escrita. Eu tenho muita dificuldade para fazer novas amizades, eu não sei o que falar com as pessoas e às vezes eu fico meio quieta, né? E isso às vezes é um pouco constrangedor ou incômodo para outra pessoa, porque ela às vezes pode achar que eu não gosto da companhia dela e etc. Mas na verdade é só porque eu não sei bem o que falar nesses momentos. Eu sou feminista desde 2006, quando uma professora falou a respeito de feminismo e comentou na faculdade, e eu amei o conceito, fui pesquisar mais, fui ler a respeito e decidi que a minha vida não seria a mesma dali por diante. Desde então, eu tenho me tornado cada vez mais feminista, porque você acaba lendo outras coisas, entrando mais em contato, se aprofundando nas temáticas, então um caminho sem volta. Eu gosto muito da filosofia existencialista e eu acho que ter lido Sartre, especialmente Sartre, e Heidegger fez muita diferença na forma como eu vejo o mundo e como eu lido com o mundo e etc. O Slavoj Žižek, ou Žižek, é outro filósofo de quem eu gosto bastante, apesar de ter umas ressalvas atualmente em relação a ele. O primeiro livro que eu li dele me fez chorar em posição fetal, questionando tudo que eu sabia da vida e do universo. E isso é literal. Foi de fato o que aconteceu. E aí outro teórico que eu gosto bastante é o Bauman, com o conceito dele de liquidez, né? Modernidade líquida, amor líquido e não sei o que líquido e etc. Ou fluido também, né? O Žižek e o Bauman, eles estão em categorias bem diversas, eles não são muito próximos nas bases dos conceitos deles, mas eu gosto dos dois e eu acho que o mais importante é o que o conhecimento que eles trazem faz para minha vida. Então, mais importante do que eles se darem bem de alguma forma, ou as teorias deles se darem bem, é o bem que eu consigo tirar para a minha forma de ver o mundo. Eu não sigo nenhuma religião, mas quando eu decidi não seguir nenhuma religião, eu assumi um objetivo que era ser o melhor que eu pudesse ser, sem religião. Tentar provar para mim até que a pessoa não precisa ter uma religião para que ela seja boa, compassiva, ética e compreensiva em relação às situações das pessoas e etc. Essa decisão me impulsiona a pensar socialmente, a ter mais empatia em relação às pessoas, a tentar me colocar na posição delas, a tentar ver outros ângulos dos acontecimentos para só depois chegar à minha opinião a respeito daquilo. Então, eu acho que o fato de eu ter optado por não ter um guia faz com que eu tenha mais responsabilidade na forma como eu me guio. Eu não estou dizendo que ter uma religião é uma coisa ruim e nem estou dizendo para você abandonar a sua religião, porque se você está tranquilo e está satisfeito com ela, isso que é o mais importante. Eu não estava satisfeita, mas eu quero ser uma pessoa boa, né? Então eu me coloquei esse objetivo no sentido de tentar ser o melhor sem um guia, sem alguém me falar o que é certo e o que é errado. A partir da minha própria análise e reflexão e julgamento, eu teria que saber o que é bom e o que é ruim, o que é melhor, o que é pior. E sempre respeitando o espaço do outro, porque a minha liberdade... Eu não lembro de quem que é essa frase, mas é uma frase que eu sempre tenho em mente. A minha liberdade, ou a liberdade de uma pessoa, ela só vai até onde começa a liberdade de outra pessoa. Então, isso é a coisa que eu mais tenho como base. E também a questão de que você não deve fazer aos outros o que você não quer que os outros te façam. Eu acho que essas são as duas máximas da minha filosofia sem religião.
Até por conta dessa minha visão, dessa minha forma de encarar o mundo, etc., eu não gosto de lideranças religiosas, então lideranças políticas religiosas me dão um pouco de calafrio, e outros tipos de políticos que não respeitam minorias e que não respeitam esses espaços de limite das outras pessoas, né? Então, que ofendem, que são agressivos e etc. É lógico que acaba sendo difícil achar um político massa, né? Mas eu não gosto desses tipos de políticos assim, não. Eu amo MPB e rock brasileiro dos anos 80, lógico, nem todas as bandas, né? Mas, por exemplo, Legião Urbana é uma das bandas que é referência pra mim na forma que eu penso e etc. As letras deles, né? Então, gosto muito, continuo gostando muito de Legião Urbana, mesmo depois de tanto tempo. E eles me formaram, então é uma influência que ajudou a me formar como a pessoa que eu sou hoje. Eu já achei que devia satisfação para as pessoas a respeito dos meus gostos musicais. Tinha muito daquilo de, eu gosto de tal coisa até, mas não vou falar para ninguém, porque dá vergonha gostar dessa coisa. Aí hoje em dia eu tenho mais tranquilidade em dizer que eu sou uma pessoa eclética. É lógico, eu não sou absolutamente eclética, porque tem alguns gêneros que eu não gosto, porque não gosto, né? Eu não gosto de sertanejo, por exemplo. Respeito que exista, respeito que as pessoas gostem, é um gênero, mas eu particularmente não gosto. Mas eu ouço coisas variadas, eu ouço vários tipos de rock, eu ouço pop, tem até punk que eu ouço, música clássica, eu gosto de trilha sonora, tem uma trilha sonora do filme Beleza Americana, é uma trilha que eu gosto muito de ouvir para escrever. Mas eu também conheço algumas músicas de funk e de pagode, e algumas pessoas ficam meio chocadas com isso. No fim, assim, eu só não ouço mesmo sertanejo, rock muito pesado, não sou super fã de rap, mas tem coisa de rap que eu gosto. Então depende muito do formato, depende muito do mood, do humor ali. Então tem muitas variáveis a se considerar em relação às músicas. As minhas músicas preferidas, ou seja, aquilo que eu ouço com mais frequência no celular, no Spotify ou qualquer coisa assim, é MPB. É MPB e algumas músicas americanas e tal. Mas eu tô aberta a experimentações. Agora, em relação a livros, eu sou muito mais seletiva. Porque livro é uma coisa que demanda muito tempo da gente, muita dedicação. Então é muito diferente de você ouvir uma música que dura 3 minutos e você ler um livro de 300 páginas, né? Então tem que ter um engajamento muito maior em relação ao tema, ao estilo, à linguagem, etc., do que você precisa ter quando vai ouvir uma música, né? Em relação a filmes e séries, eu fico numa espécie de meio termo. E eu acho que é justamente por conta desse tempo de engajamento. Porque o tempo de engajamento de uma série, de um filme, é maior do que o de uma música. Então eu tendo a ser um pouco mais seletiva. Mas ao mesmo tempo, não é o mesmo engajamento que você oferece para um livro. Então eu sou um pouco menos seletiva na hora de assistir filmes do que quando eu vou escolher um livro para ler. O tempo que eu dedico para a fruição daquele objeto vai influenciar no quão seletiva eu sou na escolha dele. Eu sempre fui CDF na escola, então a aluninha com notas boas, que ficava ali sentadinha na frente da professora e etc. Mas eu não era nerd. Eu passei a ser nerd um pouco depois. Nerd de, sei lá, nerd de anime eu era, né? Porque eu assistia muito desenho japonês, eu lia muita coisa de desenho japonês, eu lia muito mangá, eu era nerd desses tipos, não era muito nerd de super-herói, não era muito nerd de computação, apesar de ter tido contato com computadores e com tecnologia muito cedo. Eu acho que desde uns 8 anos de idade a gente tinha computador em casa, não tinha internet ainda, a gente não tinha internet, não sei se já tinha internet disponível na época, a gente não tinha, mas a gente já tinha o computador, e já mexia no computador, já, sei lá, fuçava. Eu nunca usei nenhum tipo de droga ilícita, mas eu também nunca tive problema nenhum com as pessoas usarem, e eu sempre estive em círculos onde as pessoas usavam, maconha especialmente, né?
Mas, tava lá, tá bem. Eu nunca achei que isso fosse o maior ultraje da vida e, tipo, as pessoas estavam tranquilamente vivendo as vidas delas, fazendo tudo que elas tinham que fazer, tudo certinho, então eu nunca vi isso como um empecilho, como alguma coisa que atrapalhasse a vida delas, né? É lógico, eu sei que tem drogas que são muito mais pesadas e que realmente atrapalham a vida delas, mas maconha eu nunca achei que as pessoas mudassem por conta disso. Então nunca me incomodei se elas estavam usando perto de mim. Eu sempre achei o máximo ter nascido em 1986, eu sou de 1986, porque é o ano seguinte ao final definitivo, assim, da ditadura no Brasil. E aí eu ficava muito orgulhosa de falar assim que eu nasci num país livre. Eu assisto alguns canais da internet, então eu assisto a Jujute, eu assisto o PC Siqueira, que PC Siqueira eu assisti bem no começo, aí passou uma fase que eu não assisti mais, agora eu tô voltando a assistir. Eu assisto alguns canais dessas meninas que estão empoderando, né? Então falando de feminismo, falando de lutas sociais, etc. E eu assisto muitos canais internacionais também. Tem alguns canais internacionais que são bem legais. Eu preciso dormir pelo menos umas 7 horas para continuar vivendo como um ser humano funcional e não monstruoso. E último fato, porque eu já perdi, eu já não consigo mais achar coisa para falar para vocês, eu estou aprendendo a gostar de correr. Eu nunca fui uma pessoa que fosse muito do exercício, né, da atividade física, mas eu até que estou gostando desse negócio de corrida. Mas então, era isso, 50 fatos sobre mim. Eu vou ter que editar muito esse vídeo para ele não ficar com 3 horas de duração. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não são inscritos, se inscrevam. Se vocês gostaram do vídeo, curtam aí pra mim. E beijinhos, até a próxima!